Você já parou para pensar que a verdadeira riqueza não está naquilo que você possui, mas na energia que sua casa emite? Acredite, por mais que o conceito de riqueza seja amplamente entendido como algo material, Chico Xavier acreditava que a verdadeira prosperidade começa na vibração que criamos dentro de nossos lares. Não é sobre o que você tem, mas sobre o que você atrai. Pergunto a você, neste momento, sua casa reflete abundância ou escassez? Cada canto, cada objeto que você toca, está emanando prosperidade ou escassez? E se eu te dissesse que existe uma prática espiritual simples, quase invisível, que pode transformar sua casa em um verdadeiro imã de riqueza, você estaria disposto a descobrir o segredo? Chico Xavier, com sua profunda sabedoria espiritual, nos revelou verdades que vão além do entendimento convencional. Não estamos falando de simples crenças ou de rituais populares, mas de uma prática que toca o âmago da nossa alma, ativando o poder de atração universal. O que ele ensinava era mais que uma prática. Era uma verdadeira chave espiritual, que abre portas que você nunca imaginou existir. Mas a pergunta que ecoa no coração é: você está pronto para dar o primeiro passo? Ou vai continuar buscando a riqueza no lugar errado? As respostas estão mais próximas do que você imagina. Talvez você tenha ouvido falar de rituais, orações e simpatias. Mas e se te dissesse que o que Chico Xavier propunha não era sobre buscar algo fora, mas transformar o que já está dentro de você? Sim, a verdadeira transformação começa com um simples movimento interno, uma mudança de percepção. Cada objeto na sua casa carrega consigo uma energia, e a maneira como você se relaciona com ele pode alterar completamente a vibração do ambiente. O que você pensa sobre a sua casa? Você a vê como um santuário de paz e prosperidade, ou como um simples lugar onde você simplesmente existe? Existe um poder latente esperando para ser despertado, e a prática espiritual de Chico Xavier pode ser a chave. Agora, imagine por um momento. Sua casa se torna um local onde as energias da abundância fluem livremente, onde tudo ao seu redor é um reflexo de prosperidade. Não estou falando de um sonho distante, mas de uma realidade que pode ser materializada através de um simples gesto espiritual. Mas qual é esse gesto? O que Chico Xavier ensinou e que muitos ainda desconhecem é algo tão simples que você pode até subestimar seu poder. Mas a dúvida persiste. Será que a simplicidade de sua prática é capaz de transformar realmente a sua vida? E se a resposta para a prosperidade que você tanto busca estiver escondida naquilo que você considera trivial? A verdade é que a maioria das pessoas vive inconsciente do poder que a sua casa exerce sobre sua vida financeira. Cada objeto, cada canto, cada ambiente tem o poder de atrair ou repelir aquilo que você tanto deseja. E é aqui que a prática espiritual que Chico Xavier ensinou se revela como uma ferramenta poderosa para moldar a sua realidade. Ele nos ensinou que as leis espirituais estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, e o lar é um reflexo direto dessa relação. Sua casa é o espelho do seu espírito. Está pronta para refletir a abundância que você almeja? Mas vamos além. Talvez você tenha tentado inúmeras soluções materiais, procurando riqueza através de investimentos, empregos ou até estratégias financeiras complexas. No entanto, sempre parece haver algo faltando. O que Chico Xavier nos ensinou é que, sem a prática espiritual, você pode ter todos os recursos materiais do mundo e ainda assim se sentir vazio. O segredo da prosperidade, segundo ele, não está em acumular, mas em aprender a alinhar sua energia com o fluxo universal. E esse alinhamento
começa dentro de sua casa, na energia que você emite e recebe. Neste exato momento, você pode estar se perguntando: mas como posso aplicar isso na prática? Como posso transformar minha casa em um imã de riqueza? A resposta é simples, mas profunda. E a todo fei. Um gesto de entrega, uma reprogramação espiritual que exige coragem para mudar a maneira como você vê o mundo. Chico Xavier acreditava que a riqueza verdadeira não vem do esforço, mas da sintonia com as forças invisíveis que regem o universo. Você está disposto a abrir os olhos para essas forças? Ou vai continuar na ignorância confortável que lhe impede crescer? O que é fascinante na prática espiritual que Chico Xavier revelou é que ela não depende de rituais complicados ou de objetos específicos. Ela é simples e acessível, mas exige uma disposição interior. O verdadeiro poder está no ato de perceber o que você está fazendo com a energia que flui pela sua casa. A sua casa é o centro do seu campo de energia. E tudo o que você faz dentro dela tem um impacto direto na sua vida. Você está criando um campo vibracional de abundância ou de escassez? Essa pergunta é a chave para o entendimento profundo do que precisa ser transformado. Mas cuidado! Esse caminho não é para todos. Somente aqueles que estão dispostos a questionar suas crenças mais profundas e abrir-se para algo maior terão acesso ao segredo que Chico Xavier compartilhava. Ele não falava para os que se acomodam, mas para os que buscam a verdadeira mudança. Será que você está pronto para ir além da superfície e mergulhar nas profundezas dessa prática espiritual? A dúvida se instala novamente. Será que a sua casa está realmente preparada para ser um canal de abundância? Ou será que você está bloqueando as energias que poderiam transformá-la? Talvez você já tenha tentado de tudo, já tenha buscado respostas nos livros, nas meditações e até nos conselhos de amigos. Mas e se eu te dissesse que tudo o que você precisa já está dentro de você? O segredo de Chico Xavier não está em procurar fora, mas em encontrar dentro. Cada pensamento, cada sentimento que você cultiva em sua casa cria uma energia que molda a sua realidade. E a prática espiritual que ele ensinava é a chave para transformar essa energia em uma força poderosa de atração. Agora, respire fundo. O que você sente agora? Talvez algo em você esteja começando a perceber que a resposta para a riqueza não está em lutar contra o mundo, mas em se alinhar com ele. O que você sente sobre sua casa neste momento? Está pronto para rever cada canto, cada objeto, cada pensamento e transformá-los em uma ferramenta de prosperidade? Se você conseguir compreender essa simples, mas profunda verdade, a sua casa será a chave para uma vida de abundância. Mas você precisa tomar a decisão agora. Está disposto a dar o primeiro passo? E assim, enquanto você se aproxima do final desta jornada, a pergunta que fica ecoando é: você está pronto para abrir as portas da sua casa e da sua vida para a verdadeira prosperidade? A prática que Chico Xavier revelou está à sua disposição, esperando para ser vivida e experienciada. Mas lembre-se, a transformação começa com você. O que você faz dentro da sua casa é o reflexo direto do que você atrai para a sua vida. Se você fizer as mudanças necessárias, a riqueza, a paz e a abundância se tornarão não apenas possíveis, mas inevitáveis. Você já olhou para o que habita ao seu redor e se perguntou se aquilo que você chama de casa é, de fato, um reflexo da sua alma? Ou será que, em algum lugar profundo dentro de você, há uma sensação de desconexão, de que algo ainda falta? Por mais que você preencha as paredes com objetos, decorações, móveis e lembranças, será que sua casa está realmente alinhada
com a energia que você deseja atrair para sua vida. Ao se olhar no espelho da sua casa, o que você vê? Abundância, paz, prosperidade ou algo mais sombrio? Um eco distante de frustrações e promessas não cumpridas. Cada coisa em seu lar, por mais insignificante que pareça, carrega consigo E você, neste exato momento, é capaz de sentir essa força? Ou ela está invisível, sufocada, esperando para ser despertada? A questão é, você está pronto para olhar para sua casa e ver nela o que nunca quis enxergar? Está preparado para desbloquear as portas que até hoje estavam trancadas por seu próprio medo de mudança? O segredo, meu caro, é mais simples do que você imagina. Ele está bem à sua frente. Só falta coragem para dar o passo. Quando Chico Xavier falou sobre a importância da energia que emana de nossos lares, ele não estava apenas mencionando algo superficial, algo que poderia ser facilmente ignorado. Ele estava falando de uma verdade profunda, quase primitiva. Aquilo que você chama de casa não é apenas um espaço físico. É um reflexo do que você é. É o lugar onde suas emoções ganham forma, onde seus pensamentos ganham espaço para se expandir. E muitas vezes, se você olhasse para o interior de sua casa com olhos atentos, você veria nela um mapa que aponta para sua verdade mais oculta, para a maneira como você se relaciona com o mundo e principalmente com você mesmo. Como você cuida do seu lar, como você organiza o espaço que habita. Isso é mais do que organização. Isso é uma metáfora do seu interior. E cada gesto, por mais simples que pareça, carrega um peso imenso. Esse peso, por mais invisível que seja, influencia tudo em sua vida, menos do dinheiro à felicidade, do trabalho à saúde. Agora, faça uma pausa. Respire profundamente. Permita-se sentir a tensão do momento. O que você sente ao olhar para a sua casa? Não apenas com os olhos, mas com a alma. O que ela te diz? A cada respiração, há algo mais sendo revelado. Não está mais apenas observando um cenário. Está vendo as peças de um grande quebra-cabeça se encaixando diante de você. Algo está mudando. Você está sentindo isso? Talvez pela primeira vez, você esteja começando a perceber que tudo ao seu redor, de cada móvel, a menor das pilhas de papel, está dizendo algo sobre você. O que você guarda? O que você deixa para trás? O que você escolhe carregar? To-dos, hostias. Cada item é um reflexo do que você atraiu para sua vida. Cada objeto em seu lar tem uma história. E muitas vezes, essa história não é sua. Ela pertence a outras pessoas, a outras energias. E se eu te dissesse que você tem o poder de mudar tudo isso? Que existe uma prática espiritual simples, uma chave para abrir as portas da abundância que você tanto busca? Mas antes de continuar, olhe para dentro. Como você se sente ao ouvir essas palavras? Talvez algo em você se sinta desconfortável. Afinal, estamos falando de algo profundo, algo que não pode ser simplesmente entendido com a mente racional. Estamos tocando em áreas que você talvez tenha evitado por muito tempo. Estamos falando de sentimentos e energias que estão profundamente enterrados dentro de você. E isso não é fácil. A prática de Chico Xavier, embora simples, não é. Ela exige vulnerabilidade, exige coragem, exige um confronto consigo mesmo. Você está disposto a se olhar no espelho e ver a verdade? A aceitar que tudo o que você vive, ou deixou de viver, é resultado de escolhas feitas dentro do seu lar, de como você se relaciona com o espaço em que habita. O que você sente agora? Alguma resistência? Alguma dúvida? É simples, mas os resultados são profundos. O que você está prestes a descobrir não vai transformar apenas a sua casa, mas a sua vida inteira.
À medida que você se aproxima da prática revelada por Chico Xavier, a tensão aumenta. Cada palavra dita aqui se entrelaça com a sua própria história. Cada frase é uma chave que, ao ser virada, vai abrir portas dentro de você. As perguntas começam a ecoar. O que você está disposto a deixar para trás? O que, no seu interior, precisa ser transformado? Você tem medo de perder o controle? De se ver diante de uma verdade que pode ser dolorosa, mas libertadora? Esse é o momento de confrontar o que você realmente quer. Porque no final das contas, a verdadeira prática espiritual não é sobre o que você faz, mas sobre o que você deixa de ser. Não é sobre acumular riqueza, mas sobre se abrir para ela. Chico Xavier nos ensinava que a riqueza não vem de fora, ela vem de dentro. E a sua casa é o reflexo dessa abundância interna. Quando você começa a aplicar a prática espiritual, ensinada por Chico Xavier, algo começa a mudar. É sutil no início, mas com o tempo, as transformações se tornam visíveis. As energias começam a se alinhar, as portas começam a se abrir, seu lar começa a se tornar um espaço de luz, de vibração elevada. Você começa a atrair as coisas certas. E então, a verdade começa a emergir. O que você sempre pensou ser um fardo, agora se revela como um campo fértil para a abundância. A prática é simples, mais poderosa. Ela te leva a um estado de alinhamento com o que é divino e puro dentro de você. Ao olhar para sua casa, você começa a perceber que ela não é apenas um lugar onde você mora, mas um templo que reflete suas intenções mais profundas. Tudo começa a mudar, e você começa a perceber que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em liberar o que não serve mais. A tensão cresce, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo começa a se estabelecer dentro de você. A dúvida começa a se dissipar. O que antes parecia uma tarefa impossível, agora se torna uma jornada natural. Um caminho que você percorre com confiança. Você começa a perceber que a prática espiritual que Chico Xavier revelou não é um truque, não é um segredo para enriquecer de forma rápida. Não se trata de algo superficial, mas de um processo profundo de transformação interna. A riqueza, ao contrário do que muitos pensam, não é um objetivo, mas uma consequência. Ela surge naturalmente quando você se alinha com as forças que governam o universo. E tudo comunica, curiosamente, com a sua casa. À medida que você começa a se abrir para essa prática, uma sensação de paz começa a tomar conta de você, o caos interno dá lugar à ordem. As energias que antes estavam dispersas começam a se alinhar. Seu lar se torna um reflexo do que você é em sua essência. Você começa a atrair as pessoas certas, as oportunidades certas e, mais importante ainda, você começa a se sentir completo. Sua casa, que antes parecia um local comum, se torna um santuário de paz e prosperidade. Você não está apenas transformando sua casa, mas transformando a si mesmo. E agora, finalmente, você começa a entender a profundidade da prática espiritual de Chico Xavier. Ela não é um simples truque de manifestação, mas um caminho para a verdadeira abundância. O caminho para essa transformação, por mais profundo que seja, não é uma estrada solitária. Ele exige o despertar de algo em você, algo que o estava adormecido, esperando o momento certo para surgir. Não se trata apenas de ações visíveis ou gestos óbvios. Estamos falando de uma mudança que começa nas raízes, no lugar mais profundo da sua consciência. Cada movimento que você faz dentro do seu lar começa a ressoar com a energia do universo, começando com um simples gesto de reconciliação com sua própria essência. E aí, você se questiona: será que eu estou pronto para deixar ir aquilo que já não me serve mais? Estará minha mente preparada para liberar o peso das minhas próprias crenças limitantes?
Porque a verdadeira transformação começa com a disposição de abrir mão, de deixar para trás o que se tornou um fardo, até mesmo as coisas que você acreditava serem parte de quem você é. Esse processo de liberação não é imediato, mas a cada pequeno gesto, a cada novo passo, você começa a se sentir mais leve, mais alinhado com uma força maior. De repente, a casa que antes parecia apenas um espaço físico começa a se transformar em um verdadeiro santuário de luz e abundância. Cada canto, cada parede, cada objeto começa a refletir a energia positiva que agora preenche seu ser. E, com essa mudança interna, você começa a perceber que as portas que antes estavam fechadas agora se abrem com facilidade. Como se o próprio universo estivesse conspirando ao seu favor. Mas o que é essa energia que começa a tomar conta da sua casa? De onde ela vem? Ela não é algo externo, mas é a manifestação do seu próprio despertar. Ela vem de dentro de você, do seu coração, da sua alma, que agora se alinha com as forças do universo. No entanto, há um aviso. A busca por esse alinhamento exige de você algo mais do que apenas a intenção de transformar seu lar. Exige ação, exige dedicação. Não basta querer, é preciso fazer. A prática que Chico Xavier revelou não é apenas uma questão de crença ou ritual, mas de um compromisso consigo mesmo. Cada passo que você dá em direção a essa prática exige de você uma entrega sincera, um movimento de confiança. Você começa a perceber que a transformação não é um ato isolado, mas uma mudança contínua, algo que acontece constantemente, à medida que você se permite evoluir. E nesse caminho, a dúvida começa a se dissipar. O que parecia ser impossível agora se torna natural. Você começa a sentir que está se tornando a pessoa que sempre desejou ser. E isso se reflete em cada aspecto da sua vida. A casa, que antes era apenas um local de passagem, agora se torna o centro do seu poder. Você começa a ver que a verdadeira abundância não é sobre o que você tem, mas sobre o que você está se tornando. A energia que flui pela sua casa reflete a energia que flui através de você. E à medida que você se conecta com essa energia, algo mágico começa a acontecer. Você começa a atrair as circunstâncias, as pessoas e as oportunidades certas. O que antes parecia distante agora está ao seu alcance. Mas, lembre-se, esse é um processo contínuo. A prática espiritual que Chico Xavier nos ensinou não é algo que se faz uma única vez e pronto. Ela exige comprometimento diário, um trabalho constante de alinhamento e transformação. Mas à medida que você avança, você começa a perceber que esse trabalho, embora intenso, é também profundamente gratificante. Você começa a ver que cada pequeno gesto, cada ação que você toma dentro de sua casa, se reflete em sua vida externa. Seu lar se torna uma extensão do seu espírito. E essa conexão começa a moldar sua realidade de formas que você nunca imaginou ser possível. E, no entanto, uma dúvida sutil ainda pode surgir. Será que isso é mesmo possível? A transformação que você está vivenciando é real, ou apenas uma ilusão? Mas, à medida que você observa os resultados dessa prática, menos as mudanças, os fluxos de energia que se alteram, as portas que se abrem, você percebe que, em sua essência, as leis do universo nunca falham. Elas estão sempre presentes, esperando para ser acessadas, esperando para ser usadas por aqueles que têm a coragem de se alinhar com elas. A chave, você percebe, nunca esteve fora de você. Ela sempre esteve ao seu alcance, esperando para ser descoberta. E agora, ao abrir essa porta, você começa a entender que o verdadeiro poder de transformação está em suas mãos. Ao olhar para sua casa, você percebe que o que parecia ser um simples espaço de habitação, agora se tornou um reflexo direto da sua jornada interior. E ao olhar para os objetos, as paredes,
o espaço. Você sente que sua casa agora é uma extensão de você e sua energia, finalmente, começa a vibrar em sintonia com as forças que regem o universo. O caos interno dá lugar à ordem, a confusão dá lugar à clareza. A casa que antes representava apenas um lugar de refúgio, agora é um verdadeiro templo de abundância. Esse é o poder da prática espiritual que Chico Xavier revelou. Não é sobre mudar o mundo exterior, mas sobre mudar a forma como você se relaciona com ele. E a partir desse simples gesto, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Por fim, a transformação se torna clara. O que você começou como um simples ato de fé e de esperança, agora se reflete em cada aspecto da sua vida. O que você pensou que era inatingível, agora se torna possível. E, talvez o mais importante de tudo, você começa a se perceber não mais como uma pessoa em busca de algo, mas como alguém que já possui tudo o que precisa para criar a abundância em sua vida. Sua casa, agora transformada, se torna o reflexo dessa nova realidade. A verdadeira riqueza, você entende agora, não está no que você possui, mas no que você é. E a partir disso, você começa a criar uma vida de verdadeira abundância, não apenas material, mas espiritual, emocional e psicológica. O que parecia distante agora é tangível, pois você alinhou sua energia com o fluxo da vida, e agora ele está fluindo livremente para você. Agora, o que você sente ao olhar para sua casa, ao olhar para a sua vida? A transformação que você começou a vivenciar não é algo distante ou inalcançável. Ela já começou. O simples ato de se alinhar com a prática espiritual de Chico Xavier já está desenhando um novo caminho diante de você. Um caminho onde a abundância não é um sonho, mas uma realidade palpável. O que você fez até aqui não foi apenas reorganizar seu espaço. Você reorganizou sua vida, sua energia, sua percepção do mundo. E o que antes parecia fora de alcance, agora se aproxima. A riqueza, a paz, a prosperidade, elas estão ao seu alcance, e a chave para isso sempre esteve dentro de você. Agora é a sua vez de dar o próximo passo. Não deixe que a dúvida ou o medo o paralisem. A prática de Chico Xavier está disponível para todos aqueles que estão dispostos a se abrir para ela, a viver com coragem e fé. O momento de agir é agora. O que você pode fazer hoje para aprofundar essa transformação em sua vida? Que pequenos passos você pode dar para alinhar a sua casa e sua energia com a abundância que está esperando para entrar? Lembre-se, não se trata de mudanças externas. Se trata de uma mudança interna, uma mudança no seu modo de ser, pensar e viver. E se você sente que ainda há algo mais a ser descoberto, que esse caminho está apenas começando, te convido a dar o próximo passo. Não pare por aqui. Junte-se a nós nessa jornada de transformação. Vamos caminhar juntos, cada vez mais perto de uma vida rica em todos os sentidos. Se você sentiu o poder dessa prática e quer aprender mais, se deseja aprofundar esse conhecimento e transformá-lo em realidade diária, clique no link abaixo e descubra como acessar o verdadeiro imã de prosperidade para a sua vida. O poder está em suas mãos. Está pronto para recebê-lo?